Boa noite. Se esta noite você chegou até aqui com o coração pesado, como se estivesse tentando respirar por dentro de uma vida que já não cabe mais em você, então escute com calma. Você não está sozinho nesse tipo de silêncio. Há dores que não fazem barulho, mas fazem morada, e Deus conhece exatamente esse tipo de dor. Hoje é quarta-feira, 20 de maio, ainda no tempo pascal, quando o céu insiste em lembrar a terra que nada está realmente encerrado quando Deus ainda está escrevendo. Talvez você não veja saída, talvez tudo pareça repetição, como se os dias fossem iguais e a esperança tivesse diminuído o volume dentro de você. Mas existe algo acontecendo além do que os seus olhos conseguem alcançar agora. Em Salvador, na Bahia, vive a senhora Conceição Maria dos Santos, 72 anos, aposentada, ex-merendeira de escola pública. Ela me contou que o mais difícil da velhice não é o corpo cansado, mas a sensação de que o mundo vai ficando distante. Ela acorda cedo todos os dias mesmo sem pressa, só para não se sentir esquecida pelo tempo. Conceição diz que aprendeu a transformar a cozinha vazia em lugar de oração e a solidão em conversa com Deus. Ela não tem muitas visitas, mas sente que nunca está realmente sozinha quando fala com o Senhor. Talvez você entenda esse tipo de vida. Talvez também esteja vivendo dias em que ninguém percebe o quanto você continua lutando em silêncio. Mas Deus percebe, e Ele não esqueceu o seu nome. E antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite simples, mas profundo. Se esta oração já tocou o seu coração de alguma forma, inscreva-se neste canal agora. Não deixe essa conexão com Deus ser algo passageiro. Ative o sininho, porque há noites em que uma palavra pode sustentar uma vida inteira. E se você puder, escreva nos comentários o seu pedido de oração. Pode ser o seu nome, a sua cidade ou apenas o que está no seu coração. Aqui cada palavra é levada diante de Deus com respeito e fé, porque esta não é apenas uma mensagem, é um encontro. Senhor, nesta noite de quarta-feira nós nos aproximamos de Ti sem pressa e sem defesa. Há pessoas aqui que já não sabem mais como explicar o que sentem, porque até as palavras parecem cansadas dentro delas. Mas Tu conheces o que está além das palavras. Tu conheces o coração quando ele não consegue mais organizar a própria dor. Como está escrito no Salmo 139, antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, Tu já a conheces inteira. Então nesta noite nós descansamos nessa verdade, mesmo que a nossa mente ainda esteja inquieta. Há pessoas aqui que estão enfrentando uma solidão que não depende de estar rodeado de gente. É uma solidão interna, um tipo de vazio que aparece mesmo no meio de uma rotina cheia. Mas nesta hora, Senhor, nós pedimos, entra nesse espaço. Em São Luís do Maranhão vive o Sr. Francisco Alves Pereira, 70 anos, ex-pescador. Ele me contou que passou a vida inteira ouvindo o mar e agora o que mais sente falta não é do trabalho, mas do som de ser útil. Ele sente que os dias ficaram mais longos depois da aposentadoria, como se o tempo tivesse perdido o propósito. Senhor, visita Francisco agora. Mostra a ele que a utilidade de uma vida não termina quando o trabalho acaba. Reacende dentro dele a sensação de pertencimento. Faz ele perceber que ainda há propósito no simples fato de estar vivo. E talvez você também esteja sentindo isso, como se a vida tivesse diminuído de intensidade, como se você tivesse sido deixado de lado pelo próprio tempo. Mas Deus não trabalha com abandono, Ele trabalha com permanência. E agora eu quero te lembrar com carinho, sem pressa, mas com verdade. Se esta oração está te alcançando, não deixe isso passar como mais um vídeo. Inscreva-se neste canal agora, ative o sininho e permaneça conectado a este espaço de fé. E se puder, escreva seu pedido de oração. Mesmo que seja curto, mesmo que seja simples, Deus entende o que você não consegue organizar em frases. Senhor, agora nós entregamos a Ti os pensamentos que não param. Há pessoas aqui que tentam descansar, mas a mente continua ativa, repetindo preocupações, lembranças, cenários do amanhã. Mas nesta noite nós declaramos que não seremos dominados pela ansiedade. Como está escrito em Mateus, não vos preocupeis com o amanhã, porque cada dia traz o seu próprio cuidado. Então nós escolhemos trazer o nosso coração para o presente da Tua presença. Há alguém aqui que está tentando manter tudo sob controle há muito tempo.
tentando ser forte para a família, para o trabalho, para si mesmo, mas por dentro já está cansado. Senhor, visita esse cansaço, e enquanto esta oração continua, algo começa a se mover de forma silenciosa. Não é visível, não é imediato, mas é profundo. Fique comigo nesta oração, porque na próxima parte nós vamos entrar ainda mais fundo no lugar onde Deus começa a restaurar aquilo que parecia impossível de ser restaurado. Há dores que não fazem barulho porque já aprenderam a viver dentro do silêncio. E talvez seja exatamente esse o tipo de noite que você está vivendo agora nesta quarta-feira, 20 de maio, dentro do tempo pascal, quando Deus continua agindo, mesmo quando o coração já não tem mais energia para esperar sinais claros. O silêncio de Deus nunca é ausência. É um tipo de presença que trabalha mais fundo do que a nossa pressa consegue perceber. E enquanto você acompanha esta oração, mesmo sem sentir nada diferente, ainda há algo sendo cuidado em você que não está sob o controle do medo. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, vive o senhor Sebastião Gonçalves, 75 anos, ex-funcionário de fábrica. Ele me contou que depois da aposentadoria, os dias começaram a parecer iguais, como se o relógio tivesse perdido o significado. Sebastião diz que o mais difícil não é a falta de trabalho, mas a falta de ser lembrado. Ele costuma sentar perto da janela todas as tardes, olhando a rua como quem espera algo que ele mesmo não sabe nomear. E mesmo assim ele mantém um hábito simples. Todas as noites ele agradece a Deus, mesmo sem entender tudo o que está acontecendo. Talvez você também esteja vivendo uma fé que não faz muito barulho, uma fé cansada, mas ainda viva, uma fé que não sabe mais explicar tudo, mas ainda se recusa a desistir completamente. E é exatamente aí que Deus começa a trabalhar de forma mais profunda. Antes de continuarmos, quero te lembrar com carinho e sinceridade se esta oração está encontrando você onde ninguém mais consegue alcançar. Então não deixe isso escapar. Inscreva-se neste canal, agora ative o sininho e permita que este seja um lugar constante de cuidado para a sua fé. E se puder, escreva nos comentários o seu pedido de oração. Não importa se é longo ou curto, Deus entende até aquilo que você não conseguiu transformar em palavras. Senhor, nesta continuidade da nossa oração, nós entramos em áreas do coração que muitas vezes nem nós mesmos conseguimos acessar com clareza. Há memórias que voltam sem serem chamadas. Há sentimentos antigos que ainda têm força dentro de nós. Há palavras que ficaram presas no passado e continuam ecoando no presente. Mas Tu, Senhor, não estás limitado pelo tempo humano, como está escrito em Eclesiastes: há um tempo para tudo. E hoje nós entregamos a Ti até os tempos que não conseguimos compreender. Há pessoas aqui que estão carregando culpas antigas, erros do passado que ainda tentam definir o presente, e isso tem tirado a paz de dentro delas. Mas nesta hora, nós declaramos: o passado não terá autoridade sobre o futuro que Deus está construindo. Em Curitiba, Paraná, vive a senhora Lourdes Ferreira, 68 anos, ex-professora. Ela me contou que durante muito tempo viveu presa em arrependimentos, lembrando de decisões que gostaria de ter feito diferente. Ela sentia como se estivesse atrasada em relação à própria vida. Senhor, visita Lourdes agora. Liberta o coração dela da prisão da culpa. Mostra a ela que a Tua graça não apenas perdoa, mas também recomeça histórias que pareciam encerradas. Dá a ela uma nova forma de se olhar com esperança. E talvez você também esteja vivendo com esse peso invisível, como se algo dentro de você ainda estivesse preso no que já passou. Mas Deus não está preso ao seu ontem. E enquanto esta oração continua, eu quero te lembrar novamente com cuidado: não deixe essa conexão se quebrar na distração. Permaneça aqui, inscreva-se, ative o sininho e permita que este espaço seja um lugar constante de renovação espiritual. E escreva seu pedido de oração nos comentários. Mesmo que seja apenas uma frase simples, isso já é suficiente para ser colocado diante de Deus. Senhor, agora nós entregamos também as emoções que ninguém vê, aquelas que vêm de repente, aquelas que cansam sem aviso, aquelas que fazem o coração parecer pesado sem explicação. E nós pedimos: coloca ordem onde há confusão interior. Como está escrito nos Salmos, o Senhor sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Então visita essas feridas agora, Senhor. Não com pressa, mas com cuidado.
E enquanto oramos, sentimos que algo começa a se reorganizar dentro do invisível. Não é imediato, mas é real. Permaneça comigo, porque ainda há uma última parte desta oração, onde Deus toca exatamente aquilo que você pensou que já não tinha mais solução. Há um tipo de madrugada dentro da alma que não depende do relógio. É quando tudo parece parado por fora, mas por dentro ainda existem perguntas que não encontraram resposta. E talvez seja exatamente nesse lugar que você chegou nesta quarta-feira, 20 de maio, dentro do tempo pascal, quando Deus continua escrevendo vida onde o ser humano já teria colocado ponto final. O céu nunca se fecha para quem ainda está aprendendo a confiar. E mesmo quando você sente que está apenas aguentando, Deus chama isso de caminho, porque para Ele permanecer já é uma forma de fé que o mundo não reconhece, mas o céu valoriza profundamente. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vive a senhora Amélia Rodrigues, 73 anos, viúva há quase uma década. Ela me contou que aprendeu a dividir os dias em pequenos pedaços para não se sentir sobrecarregada pela ausência. Um café de manhã vira companhia, uma novela vira rotina e a oração da noite vira encontro. Amélia diz que não espera mais grandes mudanças, mas ainda espera paz. E ela aprendeu que a paz não chega fazendo barulho, ela chega sentando ao lado da gente em silêncio. Talvez você também tenha aprendido a sobreviver assim, em pequenos pedaços de esperança. Talvez já não espere grandes respostas, mas ainda mantenha uma chama acesa dentro do coração, mesmo que pequena. E essa chama é suficiente para Deus. Antes de seguirmos para o momento final desta oração, quero te lembrar mais uma vez com sinceridade, se esta palavra te alcançou de alguma forma, não deixe isso se perder. Inscreva-se neste canal agora, ative o sininho e permita que este seja um espaço constante de fortalecimento espiritual na sua vida. E escreva nos comentários o seu pedido de oração, pode ser seu nome, sua família, sua dor ou apenas um pedido simples. Cada palavra é colocada diante de Deus com fé e reverência. Senhor, agora chegamos ao momento mais profundo desta oração. Não trazemos respostas, trazemos o coração e reconhecemos que há coisas que não podemos resolver apenas entregar. Há situações que não mudam pela nossa força, mas pela Tua graça. Como está escrito em Isaías, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então nesta noite nós escolhemos esperar, mesmo quando o tempo dentro de nós parece lento demais. Há pessoas aqui que estão em decisões difíceis, caminhos que não estão claros, relações que precisam de cura, famílias que precisam de restauração, mas nós declaramos que nada está fora do teu alcance. Em Florianópolis, Santa Catarina, vive o Sr. Miguel Tavares, 69 anos, ex-pedreiro. Ele me disse que construiu muitas casas na vida, mas hoje sente que a própria vida precisa ser reconstruída por dentro. Ele sente um cansaço emocional profundo, como se estivesse carregando pedras invisíveis há muito tempo. Senhor, visita Miguel agora. Reorganiza o interior dele com Tua paz. Mostra a ele que ainda existe construção possível dentro da alma. Levanta novamente a esperança dele, não como ilusão, mas como força real. E talvez você também esteja sentindo esse tipo de cansaço, como se estivesse carregando algo há tempo demais. Mas Deus não te criou para viver preso ao peso. Agora, neste encerramento da oração, eu quero te deixar com algo simples e verdadeiro. Você não chegou aqui por acaso. E se esta oração te acompanhou até este momento, então permaneça nela. Inscreva-se neste canal, ative o sininho e volte sempre que precisar de um lugar de paz. E deixe seu pedido de oração nos comentários. Mesmo que ninguém mais veja, Deus vê. Senhor, nesta última entrega nós descansamos, não porque tudo foi resolvido, mas porque tudo foi colocado em Tuas mãos. E como está escrito nos Salmos, em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então agora nós liberamos esta noite e deixamos que a Tua paz cubra cada coração aqui como uma luz suave que não se apaga. Que esta pessoa termine esta oração não com medo, mas com confiança, não com peso, mas com descanso. E que mesmo no silêncio da noite ela saiba, Deus continua aqui. Amém.